E se a forma de se comunicar com Deus, com a vida, a maneira para trazer paz, a felicidade autêntica, não estiver naquilo que nos ensinaram até aqui? E se você pudesse descobrir uma nova forma de se comunicar com Deus, de se comunicar com a inteligência da vida que vai lhe trazer uma compreensão para além daquilo que o seu pensamento pode lhe mostrar. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e nesse canal eu trago conteúdos de autoconhecimento, mas principalmente conteúdos que colaboram com o seu despertar da consciência. Para você que está nessa jornada, para você que já ouviu algo sobre, ou para você que busca compreender do que se trata esse caminho, essa saída para o sofrimento, para a falta de paz, para a falta de felicidade em sua vida. Nesse vídeo eu quero trazer para você uma reflexão sobre as formas que a gente pode experienciar a vida. Esse agora, esse momento. É fato que sempre utilizamos e acreditamos por isso que as únicas formas de experimentar esse momento, experimentar aquilo que é real, experimentar a existência, estaria atrelado aos nossos 5 sentidos, né? Tudo que provamos, nosso paladar, sentimos cheiro, tudo que tocamos, vemos e ouvimos, é visto como real. Mas até mesmo, né, trazendo assim uma reflexão um pouco mais aparentemente filosófica, mas muito real também, tudo que a gente vê como material tem um fim. Mesmo o ferro, a rocha, o material mais denso, mais sólido, mais resistente, ele sofre com o tempo. Ele acaba com o tempo se desgastando e em algum momento ele não vai estar mais aqui ou ele vai sofrer processos de transformação que vai realmente transformá-lo por completo. E assim acontece com todos nós seres humanos. Todos nós vamos envelhecendo, a vida vai passando e no fim, mais cedo ou mais tarde, a gente precisa aceitar uma verdade que, quando compreendida em vida, é um caminho para nos libertar. Que esse corpo aqui, tudo isso que a gente percebe como real do que somos, também vai deixar de existir. Mas em cada um de nós, assim como em tudo que você vê, em tudo que você consegue tocar, em tudo que possui até mesmo existência material, existe uma essência mais profunda. Algo que o tempo não leva. Poderíamos chamar de ser, de essência, de parte espiritual. Mas a verdade é que até mesmo os próprios cientistas já provaram que até mesmo a menor partícula da matéria ela é formada infinitamente mais por espaço vazio do que por algum conteúdo em si. O átomo, mais conhecido por carregar os prótons, elétrons e nêutrons, eles têm muito mais espaço entre cada um desses movimentos, dessas energias, muito mais espaço vazio do que realmente alguma energia real. E mesmo quando hoje a física quântica vai cada vez mais fundo em um próton e um elétron, percebe-se que no seu núcleo o que tem é um espaço quântico. O seu núcleo é formado por nada. Mas existe um nada que, como eu falei, a nossa mente, com os 5 sentidos, não consegue extrair um significado. E isso acontece porque a própria mente ela está sempre extraindo significado e desse significado ela converte em um conhecimento intelectual. E todo conhecimento intelectual, ele nada mais é do que uma fragmentação transformada, né? Essa fragmentação em um nome, em um conceito, em uma escrita que fica no seu livro da verdade. Mas existe uma dimensão, e essa é a dimensão da sua consciência, a dimensão mais profunda de tudo que existe, que está muito além de palavras.
né? As palavras, elas só indicam o caminho realmente. Você pode ler um livro, e um livro espiritual, assim como a Bíblia ou qualquer outro livro espiritual que você leia, ele vai estar sempre apenas indicando o caminho. Ele é como uma seta que está indicando para onde você deve olhar e caminhar. Mas embora você esteja me ouvindo e através do som das minhas palavras você consiga me compreender, existe algo muito mais importante até mesmo do que aquilo que eu falo. Que sem isso você não estaria conseguindo compreender uma palavra sequer, um som sequer, que é o silêncio entre cada palavra. E você poderia fazer um exercício agora aí onde você está. Simplesmente você parar e observar a sua volta. E eu quero perguntar para você, o que é de mais importante na sua realidade agora? Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Não na sua vida, não na sua situação de vida, não no passado. Agora, onde você está aí? O que existe aí de mais importante? Eu vou lhe ajudar e já adiantar, né? Existem várias opções. Você pode dizer que o que há de mais importante é você que está aí. De certo modo, não estaria errado, porque sem você estar aí, você não poderia tomar essa consciência e realmente ser uma consciência observadora. Mas você também poderia dizer que o que há de mais importante é os móveis que estão dando sentido ao ambiente onde você está, né? Se eu perguntasse para você o que está formando esse ambiente, você poderia dizer, é as paredes do ambiente, então, que estão dando formas aqui para a sala que eu estou, a cozinha ou o quarto. Mas nada disso ainda é o ponto essencial do que existe aí, que está permitindo com que você exista também e que tudo isso à sua volta tenha algum significado para sua mente. E na maioria das vezes a gente não percebe o quanto isso é importante, que é o espaço vazio que existe entre um móvel e outro, entre você e a parede. Esse espaço vazio, ele não é percebido pela nossa mente por uma única razão. A mente ela só percebe a parte mais densa da nossa realidade aqui. É como se a mente intelectual ela estivesse realmente presa na realidade 3D, porque ela só torna real o nível mais denso dessa energia. Ou seja, pode ter muita energia aqui que não estamos vendo, que os meus 5 sentidos não estão podendo captar, perceber. E é dessa maneira que a gente também passa a nos ver apenas como esse ser material. Apenas como essa pessoa que possui um corpo que está compreendendo e experienciando a vida através dos seus 5 sentidos. Mas aí vamos gerando grandes limitações e paradigmas, né? Ou seja, crenças que limitam a nossa compreensão. Porque, como eu falei, existe muito espaço necessário aí na sua volta, porque se não existisse espaço, talvez o cômodo onde você está, ou o ambiente no qual você está, mesmo que você esteja na rua, você não poderia caminhar, você não poderia se locomover, você não poderia ter essa liberdade de movimento. Então, o espaço ele é essencial. E por incrível que pareça, existe uma comunicação com Deus, uma comunicação com algo divino, com uma inteligência, com uma paz que traz uma comunicação para você sem palavras, uma comunicação que lá no fundo diz: vai ficar tudo bem, tudo já está bem. E essa comunicação ela vem através do espaço também que podemos abrir em nossa própria consciência, ou o espaço que podemos permitir em nosso interior. E espaço não é diferente de silêncio. Como eu falei, entre essas palavras existe silêncio. E você consegue compreender essas palavras porque também existe silêncio em seu interior. Mas o que acaba fazendo com que as pessoas não entendam uma nova frequência de informação, e uma nova frequência é mais ou menos o quê? Eu começar a falar algo para você completamente novo. Algo que você talvez nunca ouviu.
E aí a sua própria mente, ao traduzir essas palavras, ela converte aquilo que você está ouvindo em um conhecimento que você adquiriu lá no passado. Então você faz esse caminho neural sem perceber, você conecta aquilo que está ouvindo de mim com aquilo que você já teve experiência, com aquilo que já faz parte do seu conhecimento. E nessa interação existe a ruptura, né? Existe o bloqueio, o paradigma. Por quê? Porque se eu falo algo que está muito além daquilo que você já compreendeu, já adquiriu de experiência e de conhecimento, a mente ela ignora ou realmente ela não consegue compreender. Você vai pensar da seguinte maneira: isso não existe. Compreender algo além do mundo material é sobrenatural, não existe. Mas é muito mais natural do que podemos perceber ou do que compreendemos de início. Isso porque o silêncio e o espaço, como eu falei, você olhar para o espaço, você olhar até mesmo para o céu em um dia ensolarado, que ao menos você vai conseguir ver mais vazio, mais espaço. Embora o céu, mesmo sem nuvens, ele é azul, né? Ele tem um significado, a gente olha, o céu azul, mas você não vê nenhuma forma. E é mesmo quando tem algumas nuvens, você pode perceber que entre as nuvens existe o vazio. Bom, por que a gente deve colocar atenção então no espaço, no vazio? Embora aquilo não tenha significado para a gente. E assim acontece também com o silêncio. Porque quando você coloca a sua atenção no silêncio, e a atenção é apenas perceber que o silêncio existe. Se não existisse silêncio, não poderíamos compreender os barulhos, os sons. Essa forma de nos comunicarmos. E por que perceber o espaço? Porque o espaço ele é algo que está muito mais na essência da realidade do que a própria matéria. O espaço é como se disséssemos assim, ó, o espaço, o silêncio é algo que também precisa existir, embora ele seja parte da não forma, da não existência, da antimatéria, né? Daquilo que vem antes, daquilo que acontece também depois da forma se dissolver. Mas por que é importante? Porque quanto mais você coloca atenção a buscar esses espaços, a perceber, né, os espaços, perceber o silêncio, você só consegue perceber essa importância quando internamente você também já permitiu um silêncio, um espaço. Você só consegue notar o silêncio e notar, veja bem, não é sobre você ouvir alguma coisa, é apenas notar. O silêncio está aqui. Acabei de perceber o silêncio. E notando o silêncio, quando você para a sua atenção para notar o silêncio, ou quando você concentra muito a sua atenção para perceber os espaços, na sua mente o que acontece é que vai surgir espaço e vai surgir silêncio. Porque do contrário você não conseguiria perceber o silêncio sem que o silêncio já existisse em seu interior. Você não consegue perceber o espaço como algo necessário sem que você dê uma pequena trégua, por mínima que seja, na capacidade automática que a nossa mente tem de transformar e perceber só o que é material. E transformar tudo que vem em conceito, em forma, em conteúdo, né? Preencher a nossa mente. E esses são exercícios simples que nos conduzem a estar mais presente e a expandir a nossa consciência de dentro para fora, utilizando essas âncoras que existem na nossa realidade. O silêncio é uma âncora, o espaço vazio é uma outra âncora, é algo que está sempre aqui, é algo que está sempre presente, mas que raramente a gente percebe. Por quê? Porque para perceber isso, para você notar o silêncio, é preciso você tirar a sua atenção do movimento automático, que é passado e futuro se entrelaçando constantemente na sua mente intelectual, nos seus pensamentos. Despertar para a nossa consciência é sobre você buscar essa comunicação que vem através do silêncio, do espaço. E aí você poderia perguntar, mas o que eu vou entender dessa comunicação? E aí tudo que eu transformar em palavras vai, na verdade, distanciar você desse
sentimento, porque essa comunicação vem através de um sentimento. Poderíamos dizer que o objetivo de tudo isso, de conteúdos que você assiste, o objetivo de eu estar aqui compartilhando minha experiência, aquilo que com o tempo eu fui compreendendo e foi me ajudando muito a me libertar de mim mesmo, né? Me libertar de mim mesmo, libertar da minha necessidade de transformar tudo em um entendimento, em tudo em um conceito, em um caminho pronto. O nosso objetivo é sentir, porque quando passamos a sentir novamente o nosso corpo interno, sentir novamente o que é estar vivo aqui agora, esse sentir nos traz uma compreensão que não está no nível da mente intelectual. Está num nível mais profundo. Então, sempre quando a gente sente, né, sempre quando você quer voltar a estar no momento presente, você utiliza essa âncora do sentir também. Assim como a âncora do silêncio, de perceber o silêncio. Assim como a âncora do espaço. São ferramentas que estão sempre conosco. E que nos trazem de volta a nossa verdadeira essência. Nos trazem de volta ao agora. A essa dimensão, poderíamos dizer, espiritual. Embora essa palavra seja corrompida ao longo do tempo, né? Convertida em mais uma narrativa, em mais um conceito, em mais um dogma, em mais uma crença, por vezes religiosa. A espiritualidade não é algo separado de você, assim como Deus também não é. Assim como essa inteligência da vida e essa amplitude que todos nós podemos alcançar, não é algo que você não tenha. É algo que já está aí, já está em seu interior. Você precisa apenas abrir os olhos. E esse abrir os olhos é uma metáfora. Precisamos muitas vezes fechar os nossos próprios olhos e perceber o quanto é os nossos pensamentos que estão a todo instante roubando a nossa atenção, que quando não é roubada, ela é plena, ela é mais completa, ela é mais pura, ela é mais leve. É quando a nossa atenção fica leve que a gente consegue novamente olhar para o agora sem medo, sem culpa, sem dependência, sem buscar satisfação, sem fugir do tédio, porque agora a nossa atenção está em algo mais profundo do que apenas essa realidade que no fundo, no fundo, no fundo a gente sabe que é temporária, que é passageira, que é impermanente. Todos nós estamos aqui para compreender essa verdade através de um sentimento mais profundo. Eu já quero deixar o convite aqui para você que assistiu até aqui, de participar da próxima imersão Ponto de Virada, que vai acontecer no dia 7 de junho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, direto aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, para você se inscrever. Vai ser uma imersão online de 2 horas e meia, onde vamos tratar dos 3 pontos para essa compreensão de um novo nível de consciência, de um novo estágio da consciência humana. Trazer novos significados através da teoria, mas principalmente trazer o auto-reconhecimento daquilo que ainda é escuridão em nós. Reconhecer os nossos bloqueios, reconhecer aquilo que é apenas mais uma crença, é assim que vamos encontrando luz. E o terceiro estágio é da experiência, da prática. Vamos fazer exercícios que nos conectam ao nosso estado de presença. Eu deixo o convite, então. O valor é simbólico, apenas para separar aqueles que querem realmente dar o próximo passo e fazer parte dessa experiência. Fazer parte desse ponto de virada. E eu agradeço e honro muito a sua presença, você que acompanhou até aqui. Se é novo, eu deixo o convite para seguir o canal, se é novo por aqui. E se gostou, deixe seu like, deixe também um comentário. Eu vou adorar ler, responder. E vamos juntos nessa transformação. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.